Bom dia, família. Hoje estamos aqui com um tema muito importante, trazendo de volta a adoração na família. E com muita alegria, um prazer para mim poder receber conosco um amigo de infância, um amigo pessoal, um pastor, um exemplo para nós e uma grande influência dentro da nossa denominação. Quero convidar nessa manhã para estar conosco e falar da parte de Deus ao seu coração e à sua família. Pastor Cadu, Pastor Carlos Henrique, Carlos Eduardo, seja muito bem-vindo. Em nome de Amém, Jesus, amém, meu tenha a amigo. liberdade que Deus te Amém, use poderosamente nessa amém, manhã. amém, amém. Bom dia, família. Para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui, poder compartilhar algo da parte de Deus com você. Como o pastor Daniel falou, eu sou o pastor Cadu, nós estamos ali pastoreando os adolescentes na família Viva na Voldac. E é com muita alegria poder estar aqui nessa manhã, poder compartilhar algo com você. Querido, quero ler um texto com você para a gente meditar um pouquinho na palavra de Deus. Mateus 7, 24, você conhece o texto? Diz assim, olha, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava ali cercada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aqui no final do Sermão da Montanha, Jesus está falando, ensinando os discípulos ali. A gente entende nessa constituição do reino de Deus, o Sermão do Monte. No final, ele fala: ó, quem pratica é prudente, quem não pratica está agindo como insensato. E de fato, ser prudente, ser vigilante, ser alguém que pensa para fazer é extremamente necessário para uma vida de sucesso. E o tema de hoje, trazendo de volta a adoração na família. Primeira coisa que precisa para a gente voltar à adoração, a gente precisa estabelecer princípios dentro da nossa casa. Sem princípios não tem como avançar. Não tem como o reino de Deus, o governo de Deus se manifestar na minha casa se eu não estabelecer princípios, princípios bíblicos, princípios da verdade. A Bíblia é o manual, a Bíblia é toda a direção para nós. Se eu não sigo, se eu não sou fiel às Escrituras, como vou viver as bênçãos prometidas no reino de Deus? Não dá. Quem planta, colhe. De Deus não se zomba. Gálatas capítulo 6. Então, eu quero te convidar nessa manhã a pensar, a voltar o seu coração para os princípios. Existem princípios quebrados na sua casa? Não. Existem princípios que você precisa renovar? O que precisa renovar dentro da sua casa, dentro da sua família? A adoração. Um ambiente que tem adoração é um ambiente que tem o governo de Deus. Não tem como eu estar num lugar que a presença de Deus está e não adorá-lo. Não tem como eu estar num lugar que tem a glória de Deus, o governo de Deus, e não honrar esse negócio. Não tem como. Como que eu vou olhar para Deus e não contemplá-lo, não adorá-lo, não exaltá-lo? Se falta adoração, é porque talvez está faltando Deus. E está faltando princípios. Os princípios estão quebrados. A gente precisa pensar a respeito disso. Precisa olhar e nos avaliar. Eu costumo dizer, a gente fala muito desse texto na ceia, né? Examine-se o homem, pois a si mesmo. E, de fato, na ceia e tudo, mas eu tô te falando que eu tenho buscado isso. Querido, se examine todos os dias. Como você está? O que tem saído da sua boca? O que tem sido os assuntos da sua família? Como tem sido o tratamento da sua família? Como tem sido as palavras dentro da sua casa? Sua casa é lugar de governo de Deus ou é lugar de guerra? É lugar de companheirismo ou é lugar de confusão? É lugar de paz
ou lugar de guerra? É lugar de alegria ou lugar de tristeza? A sua casa precisa ser um lar. A sua casa é lugar do governo de Deus, da glória de Deus. A sua casa é seu primeiro ministério, a sua casa é seu primeiro GC, sua primeira igreja. É sua casa, sua família. Seus filhos, sua esposa, seu esposo. Agora, precisa estabelecer princípios. Não dá para a gente se amoldar ao padrão desse mundo. O estilo de vida do crente é adoração. A nossa vida é uma vida de culto a Deus. Romanos 12, você conhece o texto também, vai falar para a gente não se amoldar aos padrões desse mundo, mas a nossa vida mas prestar um culto racional ao Senhor. Ali, para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem que transformar a mente, mudar. Não é o padrão família não é o padrão desse século. O padrão família é o padrão que a Bíblia diz. E para viver esse padrão é estabelecer princípios. Precisa mudar a mente. E eu queria te convidar nessa manhã a mudar a mente. Como está a sua mente, como está seu coração, como está dentro da sua casa. Deus é o Senhor da sua casa, Deus é o Senhor da sua família. Às vezes a gente quer as bênçãos que Deus pode dar, mas não entrega a obediência que Ele merece. Então, querido, trazer de volta a adoração para dentro de casa é colocar Deus no lugar que é dele. É permitir que Deus esteja no governo. É permitir que Deus esteja como Senhor da sua casa. Praticar a palavra. Não dá. Precisa praticar a palavra. Se não tem prática da palavra, se não tem prática dos princípios bíblicos, em todos os aspectos, querido. Se você for para Efésios 6, qual que é o papel do marido? Qual que é o papel da esposa? Qual que é o papel do filho? Qual que é o papel do pai, da mãe? Tem princípios. E um lugar que a palavra de Deus ela é verdade, um lugar que a palavra de Deus ela é estabelecida, que a aliança entre família e Deus está alinhada, é um lugar de adoração. Porque Deus está no trono. É impossível Deus estar no trono de um lugar e a gente não se dobrar diante dele. Então, adoração não é só música. Adoração não é só cantar. Adoração é um estilo de vida. Eu adoro a Deus para a glória de Deus. Então é comer, beber, é tudo. É conversar, é olhar nos olhos, tudo para a glória de Deus. Então, a adoração dentro da sua casa, a adoração na sua família, o altar a Deus precisa estar bem estabelecido, princípios estabelecidos e um estilo de vida que glorifique a Deus. Como que eu faço? Como que eu vivo um estilo de vida que glorifica a Deus? Mateus 7, 24. Sendo prudente, ouvindo as palavras e vivendo a palavra de Deus. Quem é aquele que ama a Deus? Aquele que tem os mandamentos e os guarda, é aquele que obedece, é aquele que vive os mandamentos de Deus. Então, eu queria te convidar nessa manhã, coloque a presença de Deus, coloque os princípios de Deus dentro da sua casa. Restaura a adoração, murmura menos, critica menos, briga menos, não compete não. Que haja unidade na sua casa, que haja alegria na sua casa, que entre vocês hajam palavras boas. Declara a palavra de Deus dentro da sua casa. Para com esse negócio de briga, perdoa quando tiver que perdoar. A gente precisa, para viver essa vida de adoração, estabelecer os princípios bíblicos. Estabelecer o governo de Deus. Sua vida tem que ser um culto. Sua casa tem que ser um culto. Sua família é um culto a Deus. Tudo que você faz é um culto. Seu trabalho é um culto a Deus. Todo lugar, tudo que a gente faz, sempre é para a glória de Deus. Então, eu queria te fazer pensar. Olhar para você hoje. Não é, a gente tem essa mania, né? Minha esposa tinha que ouvir isso, meu esposo tinha que ouvir, fulano tinha que ouvir. Não, é você que está ouvindo. Eu que estou me ouvindo. Eu preciso me examinar. Eu preciso me examinar. E ver o que eu preciso melhorar. O que eu preciso melhorar como marido. O que eu preciso melhorar como pai. Como esposa. O que precisa melhorar? Tem coragem de perguntar?
para sua esposa, para seu esposo, para seus filhos. O que você precisa melhorar? Não é chegar condenando. Se a gente se examinar, se a gente mudar a nossa mente, se a gente se arrepender do que a gente está fazendo de errado, e às vezes a gente erra e nem percebe, mas se a gente for humilde para receber, para se arrepender, para querer mudar, eu tenho certeza que a gente vai colher tudo que Deus tem para fazer na nossa vida. Então, o estilo de vida que a gente precisa ter é colocar as palavras de Deus em prática. Colocando em prática, pode vir chuva, pode vir vento, pode vir o que for. Não vai cair a sua casa. Não vai cair a sua família. Porque Ele está no trono, Ele governa. E o lugar que Ele governa, Ele é adorado. Se Deus estiver no trono da sua casa, a sua casa vai ser uma casa de adoração. Sua casa vai ser uma casa que cultua ao Senhor. Então, que Deus seja o governo da sua casa. Estabeleça a palavra na sua casa e saiba que tudo que você faz glorifica a Deus. Estabeleça os princípios, volte aos princípios, restaure a aliança com Deus e a sua casa vai ser uma casa de adoração. Então se examine, coloque as palavras em prática. É tudo que a gente pode fazer. É o melhor que a gente pode fazer. Se nós queremos viver as bênçãos de Deus, viver o melhor dessa terra, princípios estabelecidos, Deus sendo glorificado. E Deus sendo glorificado, nós viveremos o melhor dessa terra. Porque Ele é digno de tudo. Tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Se é comer ou beber, que for, é trabalhar, que for, é para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e que a sua casa seja uma casa de adoração. Adorar a Deus, amar a Deus, é guardar os mandamentos. Deus te abençoe, em nome de Jesus.